Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um baita potencial de valorização nas ações da Petrobras. A Petrobras poderia ter um potencial escondido de se valorizar, de decolar acima de 400%. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Parece loucura esse estudo que eu vou passar aqui para vocês, mas se esse fator aqui acontecer na Petrobras por médio prazo, a ação poderia simplesmente quadruplicar de preço, se valorizar por 4 vezes a cotação atual e ainda pagar excelentes dividendos. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem qual é o gatilho que poderia fazer as ações da Petrobras disparar na bolsa. Fora essa queda, a gente teve uma correção nas ações nesses últimos dias, principalmente por conta da queda do preço do barril do petróleo. Agora, com a queda, a Petrobras veio a ficar bem descontada neste patamar de preço. Inclusive, também voltou para o meu radar. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que a Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que aí só a Petrobras representa 7,51% de toda a minha carteira, o que dá aí, né, mais de 16 mil reais investidos. Então, assim, é uma posição interessante da carteira, mas que no futuro eu pretendo ir aumentando posição, porque eu acredito na Petrobras olhando para médio e longo prazo. E claro, pessoal, todo mundo já sabe, né, que a Petrobras é uma empresa muito voltada para commodities, ou seja, uma empresa aí consequentemente principalmente ligada ao preço do barril do petróleo. Consequentemente, é uma lógica muito simples. Se o preço do petróleo sobe, a Petrobras tende a se beneficiar pelo aumento aí consequentemente do seu EBITDA e do seu lucro líquido. E se o petróleo cai, a empresa tende a se prejudicar. Você olha dessa forma, você acha que a análise, né, acaba sendo bem simplista. Porém, pessoal, ela não se limita somente para isso. Por quê? Porque hoje a Petrobras tem um dos menores custos de extração quando a gente compara com outras empresas, como por exemplo a PetroRecôncavo, a Brava Energia e a PetroRio. Então, na realidade, se o preço do Brent continuar em queda, a empresa consegue se proteger, justamente porque o custo médio por extração de barril de petróleo dela fica ali na faixa de 28 dólares, né? Fora que ela tem poder de preço. Se o mercado perceber que a commodity está caindo por muito tempo, ele vai ter que simplesmente jogar para cima para a Petrobras acabar não inviabilizando a sua produção. Então você vê o poder, né, que a Petrobras tem aí para os investidores, porque diferentemente das outras júniors que tem que seguir o padrão do mercado, a Petrobras dita o rumo da commodity. Então você vê a diferença aqui da Petrobras olhando para o longo prazo. Quando você pega aqui a Petrobras numa lupa de longo prazo, nos últimos 10 anos, a ação trouxe aí 1.317% de rentabilidade total. Se você colocar isso aqui em taxa anual composta, né? Claro que a janela comparativa que a gente está pegando com a Petrobras fica aí um tanto injusta, né? Na verdade, eu não diria injusta, eu diria que é uma janela comparativa de uma crise, porque assim, se você coloca um retorno desse em 10 anos, ela simplesmente deu 30% ao ano na média. Mesmo agora com essa queda, esse retorno chegou a mais de 40% ao ano na média. O que acontece, pessoal, é que a gente está partindo do pressuposto do governo Dilma, onde teve corrupção. Então, sim, o lucro da Petrobras naquela época as leis estatais não eram tão protegidas como hoje, tá? Em 2016, por isso que a Petrobras, quando foi rapidamente reorganizada, ela acabou dando esse retorno gigantesco ao acionista, né? Porque o mercado percebeu que a companhia estava passando por algo pontual e que não seria algo permanente, tanto que o resultado da empresa cresceu, a lucratividade aumentou e por isso que o acionista conseguiu um belíssimo retorno com o Petrobras. Porém, agora a dúvida é,
Será que neste patamar de preço, agora com o recuo nas ações, a ação está barata? Olha, pessoal, já vou ser direto e reto. Eu acho que sim, tá? A Petrobras vai ficar no preço barato, por quê? Se a gente olha para o seu EV sobre EBITDA, né? Que acaba sendo a razão direta do valor de firma sobre a perspectiva de EBITDA para o ano corrente, hoje você tem um EV sobre EBITDA de 3,68 vezes. Se você faz uma comparação, consequentemente aqui com o valor de firma, você vê que o EV/EBITDA está de fato de 3 a 4 vezes. A questão é, o mercado tende a pagar para a Petrobras um EBITDA médio, se você pega aqui o EBITDA atual da empresa e multiplica aqui, né, pelo EV sobre EBITDA médio, descontando a dívida líquida, o valor justo da Petrobras hoje deveria ser de no mínimo 1 trilhão de valor de mercado, tá? Que daria uma cotação nominal de R$ 83 reais. Então perceba que Petrobras simplesmente poderia dobrar de preço para bater o seu valor nominal. Dividido hoje por R$ 38 reais, você teria um potencial de alta de 119% na cotação das ações da empresa. E qual que seria o retorno embutido na ação, olhando para um pressuposto de valorização? Bom, para isso, você vai colocar 119%, vamos colocar aqui numa lupa de 5 anos, supondo que a Petrobras se valorizasse isso durante 5 anos. Então você teria aqui basicamente o retorno anual composto, só com a valorização da ação, de 17% ao ano na sua média. Só que aí é que tá, a gente tem crescimento de lucros e tem pagamento de proventos. A perspectiva, com a Petrobras negociando com este múltiplo atual, é de repassar um provento de 9 a 9,5% ao ano na média. E o lucro da Petrobras cresce no longuíssimo prazo, pelo menos a uma taxa de mais ou menos ali, né? Ou seja, aqui, ó, 17 mais 9 de yield, mais 9 de crescimento. Você tem um retorno aí embutido na ação da Petrobras de 35% ao ano na média, ficando bem parecido com o retorno que a Petrobras trouxe aí nos últimos 10 anos. Então perceba que neste preço, aparentemente o preço aí voltou a ficar interessante, né? Abaixo dos 40 reais, o preço da Petrobras aparentemente voltou a ficar atrativo, tanto para o quesito dividendos e também para quem está visando o potencial de valorização. Melhor ainda seria se a companhia voltasse para os 30 reais, porque aí pelo upside das ações, se ela voltasse ali, né, para os seus 80 reais, claro que ela nunca chegou nesse preço, mas partindo no pressuposto do mercado mais eufórico, ela batesse este preço, você conseguiria uma alta de 166%. Poderia simplesmente aumentar a sua rentabilidade em 5 a 6% a mais. Você coloca isso em juros compostos, dá uma diferença tremenda você colocar 5 a 6% ao ano a mais de forma composta. Por isso que o preço na Petrobras foi diferente. Fora que o yield dela ficaria mais alto, né? Com ela a 30 reais, simplesmente você poderia ter um yield aqui na faixa de, 13%, fora a perspectiva de valorização no papel e mais aqui o crescimento do lucro, simplesmente ela poderia te dar ao ano aí mais ou menos uns 43%. Perceba que o preço que você paga é o principal aí ditador, né, do seu retorno no longo prazo, pessoal. Ele que vai ditar o seu retorno, porque o preço que você paga hoje é o que vai ali colher uma boa rentabilidade amanhã. Então, sim, acho o Petro barata, tanto para quem olha para proventos e potencial de valorização. E o fator escondido na Petrobras, que poucas pessoas estão falando aí para vocês, inclusive o mercado e as casas de análise, é que temos a margem equatorial, que é um projeto, né, que promete aí, consequentemente, dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Então, consequentemente, uma Petro, né, poderia simplesmente ver a sua produção ir dobrando para os próximos anos com o êxito da margem equatorial, que é algo muito parecido com o que aconteceu no pré-sal lá no ano de 2016, né? Então, se a empresa engatar esse novo ciclo de crescimento, podemos ver um aumento de EBITDA, aumento de receita líquida e, por consequência, hoje, na verdade, o EV projetivo aqui, EV sobre EBITDA projetivo da Petrobras, olhando para os próximos anos, seria de apenas 2 vezes. Imagina se o mercado simplesmente paga a média dela, descontando aqui o seu valor de mercado, descontando aqui a sua dívida líquida. Você tem aí, né, 5,6 trilhões. Então, na verdade, a ação poderia disparar num cenário de margem equatorial entrando em vigor, 970% na cotação. O retorno embutido na ação poderia superar mais de 60% ao ano na média. E outro gatilho que eu acredito que pode acontecer de valorização na ação, só que esse aqui, pessoal, não é um gatilho tão aí provável quanto a margem equatorial, mas não deixa de ser um gatilho considerável. Por quê? Porque a gente sabe que
as estatais no Brasil, elas passam por ondas de privatização. E é justamente esse ponto, tá? A Petrobras tem potencial de ser privatizada em caso aí de entrar um governo que mais centro-direita, que olhe consequentemente para um tipo de economia mais expansionista, queda na taxa de juros, né? Consequentemente, você poderia ter a desestatização de várias empresas e a Petrobras seria uma elegível para isso. A Petrobras e o Banco do Brasil, né, as estatais federais, poderiam ser privatizadas e, consequentemente, o preço da ação poderia subir forte. Mas esse aqui é um gatilho extra que eu acabo não contando. Eu conto mais com a empresa dando lucro, pagando proventos e você pagando barato, justamente para que você consiga essas boas rentabilidades olhando aí para o médio e longo prazo. Então sim, acho o Petro barata e, ao que tudo indica, tem um potencial interessante olhando para o futuro. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, na carteira de ações do canal, eu possuo as ações da Petrobras, pretendo continuar aumentando posição e quero carregar a companhia para longo prazo, porque eu acho que tem sim um bom potencial de ganho, tanto para quem gosta de dividendos e também para quem gosta de ganho de capital. Então perceba que é uma ação aí que pode vir a surpreender os seus acionistas olhando para os próximos anos. O único preço que vai ter que cobrar seu é de você aguentar a volatilidade. Por ser uma estatal, a Petrobras costuma sim ter uma volatilidade mais elevada em relação às suas pares do setor aqui privado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!